Galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Império Remista na área, trazendo mais um vídeo para vocês, para poder falar ainda sobre o Clube do Remo, né? Nosso time do coração, e que a gente todos os dias tem aqui a missão de tentar trazer melhor de informações. Nesse primeiro momento, a gente tem notícia boa e ruim também, em função do que aconteceu ontem. Mas vamos falar aqui em duas linguagens. Uma linguagem técnica sobre a análise do que está acontecendo no Clube do Remo hoje, e a nossa linguagem de torcedor. Então nós vamos começar a falar sobre estrutura tática, tá? E eu vou citar aqui o Daniel Paulista, mas não é porque eu tô com saudade do Daniel Paulista, muito menos que ele volte para o Clube do Remo. É que eu quero falar de um passado recente do Clube do Remo, com uma característica, com uma postura, e quero falar depois aí dos mais de 2 meses pós, quando o Antônio Oliveira assumiu o Remo, tá? Eu vou tentar ser bem breve sobre os tópicos que eu vou falar aqui para vocês. Desculpa. Vamos lá. A estrutura tática no futebol, ela tem a ver com uma organização dos jogadores dentro de campo para tentar tirar o melhor do desempenho desses atletas. Então, quando o Remo tinha o Daniel Paulista, a gente sabia que ali o Remo precisava de um 10, precisava de um centroavante, só que o Daniel Paulista, ele pegou o quebra-cabeça, ele montou o quebra-cabeça, e o Remo, ele era um time letal, tanto dentro de casa como fora de casa. Aí o Daniel Paulista saiu, e chegou o Antônio Oliveira. Só que o Antônio Oliveira, ele não tem humildade, né? O que ele fez? Ele pegou esse quebra-cabeça que estava montado, ele embaralhou tudo para que o ego dele falasse: não, eu não vou pegar trabalho montado de outro treinador. Eu vou pegar e vou começar o meu trabalho. E aí que ele quebrou a cara. Porque ele poderia usar uma estrutura que estava sendo funcional para que ele pudesse fazer as adaptações que o Remo precisava. E tudo desandou. Por que eu estou falando isso para vocês? O Remo, ele evolui, ele não evolui. O Remo, ele não tem uma estrutura tática. Antigamente o problema do Remo chamava-se meio de campo, né? Porque o ataque com o que tinha lá na época era o Viseu, Pedro Rocha e Janderson. Estava resolvendo o problema. Depois o Viseu caiu de rendimento, o Daniel Paulista fez umas mudanças ali, mudou o esquema tático e o Remo estava indo. Estaria talvez aí num G4, G3, certeza absoluta. Principalmente com essas peças que chegaram aí. Peças de qualidade, tá? Então vamos lá. O Antônio Oliveira rasgou isso. Então o Antônio Oliveira, ele não só quebrou esse padrão do Remo, como ele também quebrou essa estrutura tática. Não é? Porque o problema do Remo hoje, ele continua no meio, que passou pelo ataque, que era uma das estruturas mais eficientes do Remo, e chegou na defesa. Só que agora, ele também tem na beira de campo, que é o Antônio Oliveira. A gente não tem técnico. Resumo da situação. Egoísta, soberbo e limitado. Vamos pular essa parte aí, para a gente poder falar aqui numa linguagem mais técnica sobre essa análise. Hoje, o Remo tem alguns jogadores, inclusive, terminou o jogo ontem, deixei tudo preparado, terminou o jogo 20 segundos, eu já estava fazendo live aqui, muitas das coisas que eu falei ontem, e respeito, tá? Bacana. Parece que tem alguns youtubers que pegaram as mesmas falas nossas aqui, né? Agora todo mundo tá achando o Kaique ruim, até então todo mundo achava um craque de bola. Quando eu coloquei craque, eu ali especifiquei bem ali que é uma ironia, uma fala irônica. Mas é bem-vindo pra caramba, porque a gente tá aqui para querer somar com o Clube do Remo, não tem jogo de ego aqui entre a gente. Então, o que eu quero falar para vocês? O Remo hoje tem alguns jogadores que se acham reis. E não existe o rei. O único rei é o Clube do Remo, instituição, e depois a torcida. O jogador só tem que fazer a parte dele. Então, vamos começar a falar pelo Sávio. Vou falar para vocês os últimos jogos bons do Sávio. Os 2 jogos do Campeonato Paraense, que ele fez gol, deu assistência. Logo depois, ele arrebentou contra o Criciúma, que o Remo empatou de 1-1. E no jogo contra o Amazonas, que ele cobrou o escanteio, o Pavani fez o gol dentro da pequena área, o Remo ganhou de 1-0. Daí o Sávio sumiu. Só que o Sávio pensa que ele é Roberto Carlos, ele pensa que ele é o dono do Remo, ele anda com uma boçalidade como se ele jogasse na Premier League. Sávio, baixa a tua bolinha, que pra mim você continua sendo um jogador fraco. Entendeu? Mas quem te dá moral é o Antônio Oliveira. Pavani, já falamos aqui, não tem que haver violência. Pavani, você tá certo, eu não iria aceitar como pessoa física, por exemplo, na rua, e muito menos como jogador, tá? Como trabalhador dentro de campo.
Afinal, o torcedor que faz isso é um babaca, porque você não está prejudicando o Pavani. Você não está prejudicando os pernas de pau que estão lá dentro de campo. Você está prejudicando o Clube do Remo com o mando de jogo. Então, babaquice. Beleza? Mas, Pavani, você está no teu direito. Eu só queria que você tivesse essa brabeza toda, essa vontade toda que você teve de tentar partir para cima e me solta, dentro de campo, falando esportivamente, dando sangue e raça. Muito saltinho alto. Você é aquele jogador cometa, que joga 1 ou 2 partidas boas, depois some, até porque você toma muito cartão. E se eu fosse diretor do Clube do Remo, no mínimo eu te advertiria e nas próximas até te multaria pela quantidade de cartões que você joga. Então também baixa a tua bolinha. Pedro Rocha. Pedro Rocha, ele acha que é o rei do Baidão. Tem torcedor que acha que ele é o dono do Baidão, que não pode nem questionar o cara, que o cara se falar em banco de reserva, pelo amor de Deus, o Pedro Rocha pode ir embora. Para, quem é Pedro Rocha? O Pedro Rocha ele não faz mais do que a obrigação dele. Entendeu? Dá moral para quem dá o sangue dentro de campo, Marcelo Rangel, Camutanga agora. Desculpa, ele não pode ser mimado. Tá? Quando se escolhe uma profissão, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Eu só vejo aqui o Antônio Oliveira justificar cansaço. Eu com 46 anos, desde quando me entendo como ex-jogador de futebol, como amante de futebol, apaixonado pelo futebol, principalmente pelo Clube do Remo que sou, a gente sempre ouviu falar sobre maratona. Só que o Antônio Oliveira ele não tem um discurso a não falar sobre logística. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Não é à toa que tem clubes aí que jogam Campeonato Brasileiro da Série A, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Copa do Mundo, enfim. Salário é pago por merecimento. Cada profissão tem que ser respeitada. Eu quero só fazer uma comparação. É muito cômodo, né, Antônio Oliveira, você fazer a comparação de logística e você não entende o lado do torcedor quando ele fica puto, de repente xingando. É uma forma que ele tem de extravasar. Torcedor que pagou 40, 50 reais ontem, que não reclama de cansaço, porque tem gente que acorda aí 6 da manhã, 5 da manhã, 4 da manhã, passa uma sexta-feira toda trabalhando, pegando esse sol aí, insuportável de Belém, pegando chuva, às vezes não almoçando no horário, às vezes não almoçando, mas o coração dele está pulsando para dar 6 horas da tarde para ele sair, para torcer pelo time dele do coração. E aí ele chega no estádio e ele é humilhado pelo elenco do Clube do Remo hoje, por você, Antônio Oliveira, e por toda uma diretoria. Tá? Aí a gente tem o outro lado da moeda, porque além dos 40 reais, às vezes o cara ganha um salário mínimo, às vezes nem isso, às vezes ele faz bico, que para quem não sabe aí, bico é aquele trabalho informal, não é? Para juntar uma grana para comprar um ingresso para assistir o time dele do coração. E ele não reclama de cansaço, às vezes ele deixa de comer ali uma coisinha ou outra para comprar uma camisa, nem que seja pirata, ou realizar um sonho de uma camisa oficial. Por outro lado, Antônio Oliveira, a gente tem aí, e com muito merecimento, respeito, porque jogador de futebol ou um trabalhador comum, ele para mim anda no mesmo patamar. Só são escolhas diferentes da vida e que tem que ser respeitada. Por outro lado, a gente tem um elenco aí que come do bom e do melhor, que tem dentista, que tem nutricionista, que tem manicure, que tem academia, não é? Que fica em hotel 5 estrelas, que toma banho de hidromassagem, que tem cabeleireiro. Eu não estou comparando parte financeira, eu estou falando de duas realidades diferentes, onde tem fisiologista, médico 24 horas. Mas você, Antônio Oliveira, tem todo um elenco na mão. Você poderia fazer simplesmente o que qualquer treinador básico tinha que fazer, que era extrair o máximo desses jogadores. Você conseguiu desfigurar, desconfigurar o Clube do Remo. O Clube do Remo, ele não tem alma, não tem espírito, não tem... Nós já falamos aqui, vamos falar de novo. Não tem vontade, não tem sangue, não tem raça. O Remo hoje ele é um time completamente que já entra derrotado quando vai fazer um jogo de futebol. E assim, vamos bater naquela tecla de novo. A melhor forma que o jogador de futebol tem para derrubar um técnico quando ele está insatisfeito não é olhando nos olhos e falando, tá, Antônio Oliveira? É o péssimo desempenho dentro de campo, porque ninguém explica o que o Remo fez em termos de desempenho no jogo de ontem. Quer uma dica? Vamos pegar o primeiro gol aí da Ferroviária, que tá de parabéns, e é assim que faz, com time frouxo. Tem que pegar e meter a porrada mesmo, falando de futebol. Campo, vitória. Primeiro gol da Ferroviária, que o cara lança lá do meio de campo, e o Remo tem que jogar com a vontade daquele atacante que acreditou na bola, e o time do Remo todinho parou, e o cara foi lá na linha de fundo, pegou, e fez simplesmente o que qualquer sub-10, sub-12, sub-8 faria,
no fraquíssimo Kaique. De fato que ou a diretoria do Remo toma uma providência urgente, e por onde eu começaria? Mandando embora ali o Viseu, mandando embora pelo menos o Dodô nesse primeiro momento. Você for juntar aí, dá mais de 410 mil reais de salário todos os meses. O Dodô ganha entre 110 e 130 mil reais de salário. O Remo tem uma folha de quase 4 milhões e meio. Jogador, ele às vezes não aceita reserva. E com mérito, como é que eu vou permitir aqui, eu como torcedor, que o Kaique seja titular por uma escolha do técnico? O Kaique, ele é ruim, tá, gente? Mas o Kaique não é o culpado, ele tá lá para jogar. O culpado é o técnico que coloca, que não tem uma visão de jogo. Ou será que de repente leva a crer que empresário de repente está forçando um jogador desse ruim? Porque é no mínimo estranho o torcedor. Como é que um jogador que nunca jogou profissional vai chegar no clube do Remo? No Remo, que tem a maior torcida da Série B, uma das maiores do Brasil, recentemente aí, através de estudos. Como é que um cara desse chega para ser titular? Sem histórico nenhum. Sem histórico nenhum. E detalhe, era simplesmente uma situação totalmente premeditada, que eu já tinha falado aqui, sobre que um momento, essa insistência do Antônio Oliveira ia custar caro como custou pra gente. De fato, é que mesmo que o Caísse não tivesse entregado o jogo ontem, o Remo não ia conseguir fazer um gol, porque os caras estão fazendo corpo mole. Esse aí não é o Remo que a gente está acostumado a ver e que tem condição de fazer. É simplesmente um Remo que está com descaso total, com a camisa do clube do Remo, com a torcida do clube do Remo. E diretoria, resolvam os problemas internos, porque ficou notório que tem. Ninguém me falou, dá para perceber. Os caras que entram sem vontade, os caras que entram de reserva no decorrer do jogo, sem vontade, os caras que entram dentro de campo, sem vontade, escolhas erradas do treinador. No final das contas, sabe o que vai acontecer? Pavani deu chilique, vai ficar putinho e vai chegar com a diretoria. Um exemplo, tá? Um exemplo só, torcedor. Ah, olha, tô me sentindo ameaçado, vamos fazer rescisão, não quero receber nada. O cara vai embora, irmão. E a gente fica aqui, ó, ferrado. Ferrado. Aí, esses caras vêm e saem. Eles são simplesmente um breve período na carreira desses caras aí que o Remo vai ter na vida deles, que depois, para muitos deles, vai ser insignificante. A gente não, a gente ama o clube. Eu tô falando isso daqui para vocês com uma certa revolta moderada, porque ainda é tempo de mudança. Mas, para que seja feita essa mudança, a gente precisa contar com o entendimento de uma diretoria, porque eu tinha falado também aqui, e eu não apoio violência, mas, para quem me acompanha, eu tinha falado aqui que esse lance de torcedor ficar puto, e torcedor que não tem equilíbrio emocional, ele não tem que ir no estádio, tá bom? Ele não tem que ir no estádio. E que poderia acontecer isso daí, de repente, ocasionar até perda de mano de jogo. Galera, olha só. Torcedor do Clube do Remo, você que quer assistir todos os jogos do Remo na Série B, tanto sendo em Belém como fora de Belém, você pode chamar o Marcos, o telefone dele está aqui embaixo, DDD 91, desculpa. DDD 91 99805 2068. Chame ele lá, fala que você é inscrito no canal e ganhe super descontos, tá bom? Não mais, galera. É isso que eu queria falar para vocês, é mais um desabafo e para que a diretoria do Remo entenda que aqui do outro lado eu estou aqui representando toda uma nação azulina, não é? Assim como ele entenda que os torcedores do Clube do Remo não são burros. Chega, já deu, basta. E aí a gente tem que falar assim que a nossa forma moral de protestar é um público zero. A diretoria pode colocar o ingresso a R$10. Torcedor, não vai. Enquanto esses caras não honrarem o Clube do Remo, não vai. Ah, mas você está querendo tumultuar, Diego? Não. É que já chega. Deu um basta. É vergonhoso. Quando a gente fala aqui para esses caras se vestir de homem, a gente está falando como profissional. Honrar a camisa e não na parte pessoal. E é isso aí, galera. É isso aí. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal aí. Deixe o teu like. Vamos para cima. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.